Segundo Samuel, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez coisa tal e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi. Eu faço uma pausa na leitura para convidá-los para um exercício daquilo que Eugene Peterson chamou de imaginação fiel. Tente imaginar como Davi falou isso para Davi. Será que ele apontou o dedo? Será que ele falou alto? Será que ele gesticulou? Como será que estava a fisionomia de Natã? Depois eu compartilho com vocês qual é a minha impressão. Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu pai e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Vamos orar? Pai celestial e santo, estamos diante da tua palavra, que foi inspirada pelo teu Santo Espírito no passado. E nesse momento, ó Pai, nós afirmamos que reconhecemos que a Escritura é produto divino, ela é oriunda do Senhor. Nós cremos que o Senhor inspirou os autores sagrados e agora imploramos-te, ó Pai, para que o Senhor nos ilumine e nos habilite para ouvirmos nessa noite tão somente a sua voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças ao auxílio de Joabe e graças ao silêncio de Batseba, parece que Davi vai escapar impune do assassinato e do adultério. Contudo, as últimas palavras do capítulo imediatamente anterior, o capítulo 11, sugerem que uma grande reviravolta está prestes a acontecer. O verso 27 do capítulo 11 diz: O que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O pecado de Davi não passou desapercebido. O pecado de Davi foi percebido pelo Senhor. E o que foi errado há 3.000 anos atrás,
continua sendo errado hoje. Estragar um casamento por conta de uma relação adúltera continua sendo um pecado grave, feio e com repercussões tristes. Davi tropeçou no pecado. Os seus atos foram deliberados. Davi cometeu adultério com Batseba, conscientemente, voluntariamente. Depois disso, armou uma situação que fez com que Urias fosse assassinado e, pior, ele viveu depois de tudo aquilo como se não tivesse feito nada de demais. Mentira, adultério, manipulação, assassinato, inveja, discórdia. Histórias de pecado tendem a aparecer muito. Não existe muita originalidade no pecado. Praticamente todos os pecados estão relacionados à nossa vontade de ser Deus, de controlar a nossa própria vida e de controlar a vida e a agenda daqueles que convivem com a gente. Os detalhes precisos e específicos do nosso pecado podem não corresponder aos pecados de Davi. Todavia, a presença, a repetição, a persistência no pecado, isso sim corresponde. O texto possui, na minha avaliação, 5 movimentos, sendo o primeiro deles o envio do profeta Natã ao rei Davi. O Senhor envia o profeta Natã a Davi para corrigi-lo. Depois de pecar gravemente, Davi continuou vivendo normalmente, como se não tivesse feito nada de errado. Davi viveu uma grande mentira de forma hipócrita por quase 12 meses, até que o Senhor enviou o seu profeta. É possível que mais ninguém tenha notado o pecado de Davi, mas Deus notou. É possível que ninguém se importasse com o pecado de Davi na corte em Jerusalém, mas Deus se importava. Às vezes parece que Deus deixa as coisas passarem. A gente faz aquilo que é errado, nada de muito grave acontece, e a gente insiste no ilícito, a gente persevera no erro, imaginando que nada vai acontecer. Nós temos essa impressão, pois Deus não acerta as contas com a gente no final de cada mês ou no final de cada ano, mas um dia Ele vai acertar. Alguém já afirmou apropriadamente que as rodas do moinho de Deus andam devagar, mas moem extraordinariamente bem. No capítulo 11, o capítulo anterior, o verbo mandar ocorre repetidamente. Verbo após verbo, podemos ver Davi caindo da condição de obediência a Deus para a crueldade do simples cálculo humano. No verso 1, Davi manda Joabe para a batalha. No verso 3, Davi manda perguntar quem era a bela mulher tomando banho nua. No verso 4, Davi manda seus mensageiros para buscarem Batseba. No verso 6, Davi envia mensageiros dizendo: manda-me Urias. No verso 27, lemos que Davi mandou buscar Batseba para se casar com ela. Uma palavra, e as pessoas se mobilizam para obedecer Davi. Ele pode mandar, aliás, ele é rei, ele deve mandar. Ele apenas profere uma palavra e as pessoas precisam se mobilizar no sentido de cumprirem a sua vontade e de realizarem todos os seus desejos. Entretanto, há alguém que exerce autoridade até mesmo sobre o grande rei Davi. O Senhor dos senhores,
o Senhor dos exércitos, estava descontente com as ações de Davi e enviou o profeta a fim de corrigi-lo e de confrontá-lo. De modo que o capítulo 12 começa com a seguinte frase: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã me impressiona. Eu gosto muito de Natã, porque a impressão que eu tenho é que Natã sempre chegava na hora certa. Natã nunca foi inoportuno, suas palavras nunca eram inapropriadas, ele nunca foi inconveniente no sentido de chegar na hora errada. Deus sempre usou a vida do seu servo Natã na hora certa para abençoar Davi, bem como o reino de Israel. No capítulo 7 de 2 Samuel, Natã é aquele amigo que incentivou Davi a construir o templo em Jerusalém. Afinal de contas, o que mais alguém pode fazer de bom para Deus do que construir um santuário para Ele? Mas, depois de ter um sonho, o Senhor falou com Natã: olha, Natã, fala para Davi que não é para ele construir nada. Natã vai lá e comunica inteiramente a vontade de Deus para Davi. E agora, no capítulo 12, Natã é um instrumento de Deus para confrontar Davi acerca de seus muitos pecados. O Senhor envia Natã. Natã não foi enviado como representante de um grupo, ele não foi enviado como representante de alguns outros homens, ele foi enviado pelo Senhor, a vontade de Deus e não a vontade de homens, comandava Natã. A vontade de Deus, não a vontade de homens, deve nos comandar. O segundo movimento do texto, eu vou chamar de projeção psicológica. Enquanto ouvia Natã, Davi não fazia ideia de que estava ouvindo um sermão. Afinal de contas, ele não estava sentadinho como vocês estão, num banco de igreja, tampouco Natã estava como eu, num púlpito falando. Ele contou uma história para Davi, uma história muito simples, uma parábola na verdade. Havia numa cidade 2 homens, um muito rico, outro extremamente pobre. O homem muito rico tinha tudo em grande abundância, o homem pobre tinha apenas uma cordeirinha, que era o xodó de casa. Ela comia do seu prato, bebia do seu copo, até dormia com a família, à noite na cama. E aí a Escritura diz, a história de Natã, diz que veio um viajante rico, e ele, não querendo se desfazer das suas propriedades, resolveu tomar a cordeirinha do homem pobre. Ele já não tem nada mesmo, imagino que foi o raciocínio dele. Ele não vai se importar de perder aquela cordeirinha. À medida que Davi ia ouvindo aquela história, ele foi ficando cada vez mais irado. Aquela história foi despertando a ira de Davi contra o homem rico que havia tomado a única cordeirinha do homem pobre. O seu senso de justiça se intensificou tanto a ponto dele interromper o pregador dizendo: esse homem deve morrer. Tão certo como vive o Senhor, esse homem deve morrer, e pela cordeirinha ele deve restituir 4 vezes. Davi estava tão comprometido com o pecado, tão cego por conta da iniquidade, da paixão e da tentativa de ocultar a sua transgressão. Ele estava tão focado em manter as aparências que ele se enganou, de modo que ele não compreendeu que, na verdade, ele estava proferindo um julgamento contra ele mesmo. Davi estava tão cego que foi incapaz de ver o rei de Israel naquela historinha contada pelo profeta Natã. E em sua ira, Davi projetou sua própria culpa e ansiedade reprimidas. A intensidade dessa projeção é vista em sua reação exagerada.
Nesse caso, o indivíduo que furtou deveria fazer apenas uma restituição quádrupla, como exige a lei de Moisés lá em Êxodo capítulo 22. Mas para Davi, a lei não é suficiente. A restituição quádrupla é pouco, o homem precisa morrer. Davi estava falando de si mesmo e nem se deu conta disso. Facilmente nós rejeitamos nos outros aquilo que nós não gostamos em nós mesmos. Facilmente nós reprovamos e condenamos nos outros aquilo que a gente faz. Muitos cristãos saem de suas igrejas por motivos que, se fossem honestos consigo mesmos, encontrariam em seus próprios corações. A verdade triste é que os legalistas mais intolerantes e implacáveis no seu julgamento e condenação para com o próximo, geralmente carregam alguma tara ou um desvio moral inconfessado. Vamos avançar. E o terceiro movimento eu denomino de você é o homem. Davi, completamente absorvido com aquela história contada por Natã, dá logo a sentença de morte. E aí Natã lhe diz, e aí? Como é que Natã falou? Tu és o homem. Na sua imaginação, como foi essa cena? Eu admito que durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu imaginava essa cena com Natã falando em alta voz, apontando o dedo e com aquele sorriso, ainda que discreto, no rosto, porque é muito gostoso a gente denunciar a hipocrisia de alguém, não é verdade? Então, eu imaginava essa cena dessa forma, porém hoje eu imagino essa cena de forma diferente. Eu imagino Natã falando com Davi com sinceridade, com gravidade, mas com empatia. Porque Natã não se compreendia como alguém elevado, como alguém superior, mas como alguém que precisava vigiar para não cair. Então eu imagino Natã falando para Davi, Davi, esse homem é você. Você é o homem, Davi. Você precisa de mudança. Você precisa de arrependimento. E meus irmãos, esse é o enfoque evangélico. Você é o homem. Você é a mulher. O evangelho não é sobre outra pessoa. O evangelho é sobre você. O evangelho é sempre sobre você e sobre mim. O evangelho nunca é uma verdade genérica, mas sim uma verdade específica, dirigida para você e para mim. O evangelho nunca é um comentário sobre ideias, culturas ou condições. O evangelho é sempre sobre pessoas de verdade, dores de verdade, problemas de verdade, pecados de verdade. Você é o homem, você é a mulher. O evangelho é para você e para mim. Como bem afirmou Tim Keller, falecido dias atrás, o evangelho é a mensagem de que somos piores do que jamais ousamos acreditar, porém mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. O evangelho é para você e para mim. O evangelho é para a gente, nós que somos pecadores. O quarto movimento desse texto eu vou denominar de repercussões do pecado. Nos versos 7 a 12, o profeta Natã expõe a Davi as muitas repercussões graves, difíceis, que o pecado dele vai trazer para ele e para sua família. Por ter desprezado a palavra de Deus, por ter matado Urias através da espada de Amon, e por ter tomado a mulher de Urias cometendo adultério, Davi sofrerá grandes e severos castigos, como anuncia o versículo de número 11, que diz: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol. O castigo do Senhor sobre Davi
é caracterizado por justiça retributiva. Davi matou Urias e agora a espada devastará a sua casa. 3 dos filhos de Davi vão morrer de forma violenta. E se considerarmos o filhinho que ele vai perder na relação com Batseba, verifica-se que Davi perdeu 4 filhos. Ou seja, Davi é o homem rico que restitui pela cordeirinha 4 vezes. O julgamento que ele proferiu contra aquele homem da parábola é o julgamento proferido contra ele mesmo. O Senhor corrige e disciplina seus servos. Ah, pastor, estou fazendo um monte de coisa errada e não está dando nada. Está suave para o meu lado. Lamento. Porque a Escritura declara que o Senhor corrige e disciplina seus filhos. Se você é filho do Senhor, você será corrigido, disciplinado, aperfeiçoado pelo Senhor. É gostoso passar pela disciplina e pela correção? Seguramente não. Porém, o fruto da disciplina é doce. O processo é amargo, mas o resultado é doce. Deus não permite que Davi se afunde e se comprometa com o pecado. Ele corrige o seu servo. Em quinto lugar, quinto e último movimento desse texto, Davi reconhece que pecou contra o Senhor. Depois de ouvir as palavras duras de Natã, Davi declara: pequei contra o Senhor. Davi diz tudo e apenas isso. Pequei contra o Senhor. Finalmente Davi chama o seu pecado de pecado. Davi chama de transgressão o que até agora ele insistia em chamar, em denominar de política. Eu sou o rei, esse é o ônus de ser rei, eu preciso fazer escolhas. Não, o que ele fez não foi política, ele fez algo que desonrou o Senhor, o nome disso é pecado. Também chama a sua atenção para o fato de que Davi apenas diz: pequei contra o Senhor. Ele não acrescentou alguma justificativa. Eu pequei contra o Senhor porque a carne é fraca. Eu pequei contra o Senhor porque Batseba era muito bonita. Eu pequei contra o Senhor porque, afinal de contas, Senhor, o Senhor me fez assim. Davi simplesmente assume que é terrivelmente pecador. E é somente quando nós reconhecemos e confessamos o nosso pecado que estamos em condições de reconhecermos e respondermos ao Deus que nos salva do nosso pecado. A grande dificuldade é que o pecado é sutil. Às vezes a gente não acha que está pecando. A gente acha que a gente está fazendo alguma outra coisa. Quando Davi mandou chamar Batseba, ele não se achava um pecador. Ele se achava um amante, um garanhão. Quando ele mandou que Urias fosse assassinado, ele não se achava um pecador, ele se sentia simplesmente como um rei. O pecado é sutil, e às vezes a gente não dá conta de que aquilo que a gente acha que é normal, é na verdade algo que está desonrando o Senhor. É por isso que a gente precisa confessar o nosso pecado ao Senhor. É por isso que a gente precisa reconhecer o nosso estado diante do Senhor. Não confesse, meu irmão e minha irmã, apenas os seus deslizes mais aparentes. Confesse o seu estado. Ah, Senhor, me perdoa porque eu dei uma olhadinha com malícia, lá na praia. Me perdoa por isso, Senhor. Me perdoe por essa olhadinha. Essa não é a oração correta. Fale para o Senhor: Senhor, me perdoe, porque eu sou adúltero. Porque a Escritura declara que olhar para alguém com intenção impura configura-se como adultério.
Então a gente não pede perdão por uma olhadinha, a gente pede perdão pelo adultério. Senhor, me perdoe porque eu contei uma mentirinha no telefone. A oração correta é: Senhor, me perdoe porque eu sou um grande mentiroso. Não confesse apenas os seus deslizes mais aparentes, mas sim a sua condição pecaminosa. Depois de admitir-se como pecador, Davi recebe a promessa de perdão. Verso 13: disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. A promessa de perdão, de graça, de absolvição, de reconciliação com o Senhor, para aqueles que confessam seus pecados e os deixam. Poxa vida, eu vim para um congresso, avivamento na família, e o pastor fica falando de pecado. Que história é essa? Será que o reverendo Éder não mandou um WhatsApp informando o Thales do tema do congresso, que é avivamento na família? Eu quero lembrá-lo de que o avivamento só chega quando a gente se compromete com o Senhor. O avivamento vem quando a gente se quebra diante do Senhor. O avivamento chega quando o que mais nos importa é a obediência ao Senhor e não a satisfação dos nossos prazeres. Quero uma família abençoada, quero uma esposa crente, um marido crente, filhos comprometidos com o Senhor. Se renda ao Senhor e rompa com o pecado. É quando a gente se consagra ao Senhor que o Senhor nos visita com avivamento. É impossível haver avivamento no meio de pessoas comprometidas com o pecado. Eu queria compartilhar com vocês uma frase que eu li há muitos anos atrás e que eu carrego comigo. Essa frase é atribuída a um pastor presbiteriano escocês que faleceu aos 27 anos. Seu nome era Robert Murray McCheyne, fez parte do movimento puritano. E McCheyne certa vez escreveu para um colega uma carta, e na carta a gente encontra a seguinte frase, do reverendo Robert Murray McCheyne para um outro colega seu, ministro do Evangelho: observe como o oficial de cavalaria mantém limpo e afiado o seu sabre, a sua espada. Qualquer mancha, ele a remove com o maior esmero. Lembre-se, meu amigo, você é a espada de Deus, e Deus não usa instrumentos sujos. Você é a espada de Deus. Deus quer usá-lo. Usar você para testemunhar do Evangelho lá na sua casa, lá no seu bairro, lá no meio da sua gente. Você é a espada do Senhor. Deus deseja usá-lo, mas antes de usá-lo, o Senhor deseja limpá-lo, aperfeiçoá-lo para a sua própria glória. O avivamento vem quando o Senhor quer, ele vem. Porém, o avivamento começa com consagração ao Senhor e com abandono do pecado. Pare de olhar para a moça tomando banho na varanda. Pare de se exibir para o rei que está olhando. É imaginação minha, tá, gente? Não está no texto, mas eu imagino que Batseba sabia o que estava fazendo. Pare de brincar com o pecado. E, sobretudo, renda-se ao Senhor Jesus. Porque Ele veio justamente para buscar e salvar o perdido. Lembre-se que há perdão para aqueles que se aproximam do Senhor. Houve promessa de perdão para Davi. A história dele não acabou. A história dele não acaba em 2 Samuel capítulo 12. Ele tem muito para viver, porque o Senhor vai restaurá-lo e ajudá-lo a superar grandes problemas que ainda vão surgir na sua biografia. A história dele não acabou.
O pecado não é ponto final na história de Davi, é vírgula. Porque depois de pecar, ele foi restaurado pelo Senhor. Há a promessa de perdão para mim e a promessa de perdão para você. Creia em Cristo. Creia naquele que no madeiro reivindicou para si os nossos pecados. E hoje, pela fé, nós podemos reivindicar a justiça de Cristo para nós. Que o bom Deus abençoe você, a sua casa, as famílias da igreja, seu pastor tão gentil e competente. Que o bom Deus derrame graça, abençoe vocês, abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai celestial, nós estamos na Tua presença nessa noite, quebrantados. O Evangelho não é sobre outra pessoa, o Evangelho é para a gente. O Evangelho não é uma realidade distante de nós, é uma realidade para nós. Nós precisamos de um Salvador. Nós nos assemelhamos a Davi, Pai, porque muitas vezes a gente peca e no momento nem consciência disso nós temos. Então nós nos arrependemos nessa noite. Nos arrependemos, ó Deus, do pai negligente, do marido distante que às vezes somos, do filho rebelde, do filho que não assiste o pai. Nós reconhecemos isso, Pai, e imploramos o Teu perdão, imploramos, ó Deus, para que o Senhor nos reconstrua, para que o Senhor restaure as nossas casas, ó Deus, para que a nossa casa seja um altar para a glória do Teu nome. Ó Deus, livra a gente da ira, livra a gente da amargura, livra a gente do ódio lá em casa, visita o nosso lar, visita a nossa casa com quebrantamento, com conversão, com consagração, ó Pai. Queremos viver para a Tua glória e para o Teu inteiro agrado. É a nossa oração, ó Pai, e nós a fazemos no nome poderoso, precioso e doce do Senhor Jesus. Amém. Amém.